O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar amanhã o julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer, o que tiraria o presidente Michel Temer do poder. Michel Temer já deixou claro que não vai renunciar. Vários pedidos de impeachment já foram entregues na Câmara dos Deputados e agora o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, que será retomado nesta terça-feira, pode tirar Temer do cargo e levar o Brasil a ter um terceiro presidente em pouco mais de um ano. O julgamento do TSE gira em torno de decidir se houve ou não abuso de poder econômico da chapa que elegeu Dilma e Temer em 2014. Na época, o PSDB, que foi derrotado nas urnas, protocolou 4 ações contra a chapa concorrente. A primeira delas, iniciada naquele mesmo ano, no mês de outubro. Só que depois dos escândalos envolvendo o presidente Temer e as delações de Joesley Batista, dono da JBS, o agora pode ter um desfecho inusitado. A previsão do próprio TSE é de que o julgamento siga até o dia 8 de junho. Além de perder o mandato, caso o TSE aprove a cassação da chapa, Michel Temer e Dilma Rousseff ficarão inelegíveis por um prazo de 8 anos. A prisão do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures no sábado complicou ainda mais a situação do governo e do presidente Michel Temer. E apesar de ter perdido o cargo, Loures ainda vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque o caso dele é vinculado ao de Michel Temer. A prisão do ex-deputado e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, elevou ainda mais o clima de tensão no Planalto. O PMDBista foi preso no sábado pela Polícia Federal. Conforme consta no inquérito, Loures seria intermediário de Temer com a JBS. A prisão do ex-deputado já havia sido pedida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, negou o pedido. A prisão foi negada porque a Constituição estabelece que membros do Congresso Nacional só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Mas desta vez, Fachin não negou a prisão porque Loures deixou de ser deputado quando Osmar Serralho, que até então era ministro da Justiça, voltou a ocupar o cargo de deputado federal. Rocha Loures perdeu o mandato porque era suplente de Serralho. Loures vai continuar a ser julgado pelo STF, já que o caso dele é vinculado ao de Temer. Seja por meio de um impeachment ou de uma cassação, a Constituição prevê eleição indireta para a escolha de um novo presidente. Uma eleição direta só poderia ocorrer se o Congresso aprovasse uma emenda à Constituição. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou uma proposta, mas ainda precisa ser votada em 2 turnos no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui dentro do estúdio, meu convidado de hoje é o economista Edson Trajano, da Unital. Trajano, eu agradeço pela sua companhia outra vez com a gente. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. Trajano, a economia ela não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência humana porque trata de vários aspectos da sociedade. E quando a gente fala em economia, a gente puxa o gancho aqui para falar sobre essa situação política e talvez alguém pense, mas o que tem a ver falar sobre economia? Tudo está interligado, Trajano. E, inclusive, essa situação de crise política que a gente vive interfere diretamente na economia do país. É o que a gente tem visto desde 2014. O Brasil passa por um cenário de muitas denúncias, apurações que estão em andamento, tanto da ex-presidente Dilma como do atual presidente Michel Temer e do ex-presidente Lula, um pouquinho mais atrás. Então, todo esse ambiente acaba fazendo com que não tenha um projeto nacional. E a ausência de um projeto nacional leva a uma situação econômica de instabilidade. Qualquer investidor ele quer previsibilidade, ou seja, qual será o cenário político e econômico daqui 2 meses, daqui 2 anos, 4 anos. Isso é fundamental que você tenha uma estabilidade política maior. Essa estabilidade política é fundamental, não só para o crescimento econômico, mas também para as políticas sociais no país como um todo. Claro, e aí a gente acompanha esse processo todo e percebe as perdas que o país tem por conta
dessa situação toda? Porque, inclusive, andamentos que deveriam ser dados, por exemplo, no Congresso Nacional, ficam parados na expectativa dos próximos passos. E é interessante, esses momentos de crise política, os grupos mais organizados acabam prevalecendo, ou seja, há mudanças nas leis em função de grupos de interesse, uma balcanização do Estado. Então, nesse cenário, por exemplo, alguns segmentos do agronegócio acabaram ganhando bastante com isso. Por exemplo, a questão das contas em atraso, do pagamento do Fundo Rural, que foi negociada e foi feito todo um trabalho em função de um interesse político do momento do presidente atual, Michel Temer. Também nesse cenário, grupos mais organizados ligados ao mercado financeiro também têm ganhado bastante. Mesmo em um cenário de crise, eles estão ganhando. E o pior para a sociedade brasileira é que o setor produtivo nacional, sobretudo a atividade industrial, está numa tendência de queda ainda com a forte retração em 2014, 2015 e 2016. Isso representa o aumento da taxa de desemprego no país. E qual o cenário de recuperação? Essa é a grande dificuldade. Não dá para prever se a economia volta a crescer esse ano ou no ano que vem e, principalmente, se o emprego volta a crescer em função de uma política, seja uma política nacional pensando no setor produtivo, seja a política internacional pensando na relação do país com o resto do mundo. Ficamos discutindo hoje se o presidente Temer sai ou se fica. E o pior, se o presidente sai, nós vamos ter eleição direta ou indireta. Quem serão os possíveis candidatos nessas eleições? Então, essa instabilidade política é muito ruim para a economia hoje no país. O Boletim Focus de hoje, inclusive, Trajano, traz aí uma retomada, né, de expectativas boas. Na semana passada, depois do estardalhaço todo, teve algumas expectativas um pouco mais pessimistas, mas para esta semana a expectativa do mercado já é de alguma melhora em relação à semana passada. Mas ainda assim a gente vê, por exemplo, uma expectativa de crescimento da economia ainda muito pequena, ainda muito frágil comparado ao que precisa ser feito para a retomada. Então, o Boletim Focus do Banco Central, ele trabalha especificamente com os agentes do mercado financeiro. Esses agentes do mercado financeiro ganharam muito no passado recente. Então, eu não vejo como o melhor indicador pensando numa previsão lá para frente. Mas não há dúvida que tem uma equipe técnica bastante qualificada para dizer se a economia cresce ou não nessa linha. Mas só o crescimento econômico não resolve os problemas principais da economia brasileira, que é o crescimento com o desenvolvimento. O pior é que nós não conseguimos nem crescer, muito menos garantir o desenvolvimento. É uma situação bastante conturbada nesse momento de crise no país e precisamos ter mais clareza. Por isso, talvez uma eleição direta nesse momento seja interessante para que você tenha um presidente da República com mais apoio popular e, consequentemente, esse presidente continue, ele vai pleitear uma nova eleição daqui a 2 anos, 1 ano e meio, e aí, consequentemente, com possibilidade de continuidade. É claro que hoje a Constituição fala, na vacância da presidência da República, será feita uma eleição indireta. O grande problema de uma eleição indireta nesse momento é que o Congresso Nacional escolherá o próximo presidente da República. E o Congresso também hoje tem uma baixíssima popularidade. Ou seja, qualquer um que for o escolhido lá terá dificuldade de fazer um projeto junto à sociedade brasileira para pensar em um futuro, uma estabilidade. Isso pode gerar o quê? Um problema sério em termos de crise política até 2018. Mas 1 ano e meio de crise política é mais 1 ano e meio de crise econômica também. Sim.